Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. Neste episódio, vamos conhecer uma pista do século XXI, na cidade uma vez conhecida como Bizantina, depois Constantinopla e hoje chamada Istambul. Conheceremos a carreira, o passado e o presente de um tricampeão mundial que tem um recorde talvez imbatível. Vamos ver como um peixinho se transforma num touro bravo. Então sente-se e aperte os cintos para mais uma edição de Grand Prix Story. Inaugurado em 21 de agosto de 2005, a pista Istanbul Park recebe o Grande Prêmio Turco ao lado asiático de Istambul, próximo do aeroporto internacional e de parques e campos agrícolas. Que um autódromo começa, com homens bem vestidos, caminhando no campo, olhando a planos e tentando visualizar uma pista, onde carros de Fórmula 1 estarão correndo a 300 km por hora. Vai ser uma mescla de curvas de alta velocidade e curvas lentas de Stilke. Aqui a elevação é boa. Temos estas pequenas montanhas que vão estar dentro da pista, o que é perfeito para uma boa atmosfera de corridas. Ainda no meio das obras, o piloto da BAR Honda, Jenson Button, visitou a pista meio terminada. O asfalto já estava colocado e o piloto teve uma boa impressão do que todos os pilotos veriam muito em breve. É um circuito divertido, diz Button, com várias ondulações e curvas cegas. Três meses mais tarde, o autódromo estava quase pronto e o piloto da Red Bull, David Coulthard, teve também a chance de ver a pista em um evento de publicidade da equipe. Há apenas um mês antes do Grande Prêmio da Turquia, Coulthard, a bordo de seu Red Bull, atravessou a famosa ponte Bosforos em Istambul, que une a Ásia com a Europa. O piloto deu uma volta de 6 km na cidade de 15 milhões de habitantes, incluindo a passagem na ponte de 1 km. A velocidade máxima de Coulthard foi de apenas 120 km por hora, devido a ondulações na pista. Devido a esta baixa velocidade por muito tempo, o motor de seu carro terminou pegando fogo. Existem muitas ondulações na ponte e não foi fácil passar por ela, disse Coulthard, mas acredito que foi um bom espetáculo para o público. Em menos de 3 anos, desde a primeira visita dos homens de ternos, o autódromo estava pronto para o primeiro Grande Prêmio e os pilotos começavam a conhecer a pista de lambreta, de bicicleta ou caminhando. Esta pista é diferente em comparação com as outras pistas construídas nos últimos anos, como a da China ou a de Bahrein. Eu acho que as subidas e descidas vão agradar bastante a todos os pilotos, diz Alonso, porque todos gostam destes tipos de circuitos, como o de Spa na Bélgica. A categoria WTC também corre todos os anos na Turquia. E o ex-piloto de Fórmula 1, Gabriele Tarquini, teve um dia difícil com seu Alfa Romeo na etapa inaugural de Istanbul Park. Primeiro perdendo o para-brisa traseiro e depois perdendo também o pneu. Os maiores e mais poderosos carros da DTM também vieram à capital turca e a corrida na chuva não teve favoritos, como descobriram os também ex-pilotos de Fórmula 1, Heinz Harald Frentzen e Gianna Alesi. Gary Buffett venceu a etapa da Turquia e também o campeonato. Quando projetou a pista, Hermann Tilke buscou colocar algumas armadilhas para os pilotos. Na categoria MotoGP, este plano deu certo. Marco Melandri venceu sua primeira corrida, porém na categoria 250 cilindradas, Alex De Angelis não se deu bem. A exemplo de Hector Galbel e Sérgio Gardea, ambos das 125 cilindradas. No primeiro ano da pista, também foi realizada uma etapa da Série Le Mans, uma prova final de 6 horas. onde o carro vencedor foi o de Henri Pescarolo.
Pescarolo correu na Fórmula 1 na década de 70 e venceu 4 vezes as 24 horas de Le Mans, enquanto ainda corria na Fórmula 1. No ano seguinte, todas as equipes da Fórmula 1 já sabiam o que esperar da pista e Istambul já tinha a aprovação dos pilotos da Renault. Sim, o circuito de Istambul é muito parecido com Spa, diz Alonso, ou qualquer outro circuito tradicional, com curvas rápidas e largas, favorecendo ultrapassagens. Além disso, possui várias curvas cegas, e isso aumenta a dificuldade na pista. Muitas curvas são bastante difíceis. A curva 8, por exemplo, é uma curva longa e para a esquerda, e acredito que com os novos V8, ela vai ser uma curva com o pé no fundo. Vai ser, sem dúvida, uma corrida muito especial. Sim, eu gosto desse circuito, diz Fisichella. É um circuito novo. Eu me senti bem desde o princípio, já no ano passado. Foi uma boa prova e acho que este ano as coisas vão funcionar para nós aqui. Mas no fim das contas, a prova de 2006 foi melhor para a Ferrari do que para a Renault, com Felipe Massa garantindo sua primeira vitória na Fórmula 1. Alonso em segundo e Schumacher em terceiro. O diretor técnico da Ferrari descreve as dificuldades e os desafios do circuito de Istambul. O asfalto é muito liso, diz Brown, e normalmente quando o asfalto é liso você usa pneus macios. Mas tem também curvas bastante lentas e uma delas muito longa com um ângulo de 180 graus. Precisamos de um pneu duro para aquela curva e um pneu macio para o resto da pista. Encontrar um equilíbrio é um desafio interessante. Ou trabalhamos com pneus especiais para curvas lentas ou pneus especiais para o resto da pista. É um desafio. Apenas um homem venceu um título da Fórmula 1 com um carro que levava seu nome, o australiano Jack Brabham. Ele venceu sua primeira corrida em 1959, correndo para John Cooper, na segunda vez que competia em um grande prêmio. Brabham, filho de dono de armazém, deixou a escola aos 15 anos de idade e foi trabalhar em uma mecânica. Após a Segunda Guerra Mundial, ele começou a correr carros midget e ficou sócio do australiano Ron Tauranek. Em Silverstone, no ano de 1960, Graham Hill rodou na frente e entregou a vitória a Brabham, que venceu também o bicampeonato. Passamos para 1964, na pista de rua de Rennes, na França, onde a equipe Brabham conseguiu a sua primeira vitória com o piloto americano Dan Gurney, a única vitória da Porsche na Fórmula 1 como fabricante. Gurney é um dos 4 americanos a terem conseguido uma vitória na Fórmula 1 fora dos Estados Unidos. E ele foi quem começou a tradição do banho de champanhe no pódio após as vitórias, quando venceu as 24 horas de Le Mans em 67. Depois da França, Gurney venceu também o Grande Prêmio da Bélgica, sua única vitória na Fórmula 1. Em 1966, Brabham venceu a etapa inaugural com um motor novo, o Repco BT-19. Este carro V8 foi desenhado e construído totalmente na Austrália, que daria um terceiro título ao piloto australiano. Em 1966, o Grande Prêmio da França foi disputado no Autódromo de Reims pela última vez. E foi neste palco que Jack Brabham tornou-se o primeiro piloto na Fórmula 1 a vencer uma corrida a bordo de um carro de sua própria equipe. A Ferrari tinha garantido que não seria superada, mas Jack provou ser o melhor. O Grande Prêmio da França foi a primeira de 4 vitórias naquele ano, quando tornou-se tricampeão. No final do ano, os grandes nomes da Fórmula 1 se reuniram no jantar do Alto Clube Britânico. Jack recebeu a medalha de ouro pelo duplo campeonato. A rainha da Inglaterra também o homenageou naquele mesmo ano, com o título de cavalheiro.
Além de vencer o campeonato duplo naquele ano, Brabham foi também eleito o australiano do ano no Dia da Austrália. E até hoje, ele é o único piloto a receber este título. O pequeno percurso Bugatti em Le Mans foi o palco para o Grande Prêmio da França de 67, sendo outro triunfo de Jack. Mas foi seu companheiro de equipe, o neozelandês Dennis Hulme, que venceu o campeonato naquela temporada, deixando Brabham na segunda posição. Em 67, Jack Brabham queria outro título, mas os Lotus 49 de Jim Clark e Graham Hill venceram em total 4 corridas naquele ano com os novos motores Ford Cosworth. Mesmo assim, a dupla de Jack e Denny mantiveram a consistência. Dobradinha na tabela, com o título e o vice-campeonato. Durante o off-season europeu, a série da Tasmânia vê vários pilotos de Fórmula 1 correndo na Austrália. Estas são imagens do Grande Prêmio da Austrália. Hoje, 7 carros Brabham vão correr no Grande Prêmio da Austrália. 2 destes carros com novos motores Repco 2.5. A corrida contava com pilotos da Fórmula 1, que juntos somavam 11 títulos mundiais vencidos entre eles. Jackie Stewart, BRM. Jim Clark, Lotus 33 Climax. Graham Hill, Lotus Formula 2 Ford. Jack, Repco Brabham V8 and Frank Gardner, Brabham Climax. Denny Hulme, Repco Brabham V8. A série da Tasmânia foi disputada entre 64 e 75. E por incrível que pareça, nem Jack Stewart nem Jim Clark conseguiram vitórias em todos estes anos. Outros campeões, como Brabham, Hill e Hulme, venceram, mas nunca conseguiram o título. Em uma corrida mais tarde conhecida como o Grande Prêmio Escocês, o jovem Jack Stewart acabou com o recorde da pista, tendo uma vantagem de 17 segundos na frente de seu compatriota, o também escocês Jim Clark, ficando com o prêmio de 100 garrafas de champanhe. Stewart depois venceu 3 títulos da Fórmula 1, em 69, 71 e 73. Jack strikes trouble with tires which are overheating and losing their adhesion. The tire trouble forces him to ease off and drop back into 4th place. Another disappointment and anticlimax for a man who has preached the philosophy of reliability. Em comparação com os dias de hoje, a Fórmula 1 dos anos 60 parece corrida de amadores. Mas estes pilotos eram os melhores do mundo, competindo com os carros mais rápidos do planeta naquela época. Em 1966, no ano que a Fórmula 1 passou a ter motores de 3 litros, foi o ano que Jack Brabham venceu o título com seu próprio carro. E assim os carros de corrida de marca Brabham foram os mais vendidos no mundo todo. Se dizia que seus carros eram reflexo de sua personalidade. Descomplicado, honesto e confiável. No ano seguinte, em 67, Hulme chegou na frente de seu chefe pelo título e a Rainha Elizabeth fez uma homenagem a ele, em nome do Império Britânico. E depois, em 1978, ela o nomeou Sir Jack, mesmo com seu nome de nascimento sendo John Arthur. Outro John, também nomeado de Sir Jack pela Rainha da Inglaterra, foi Sir Jack Stewart. Este foi seu segundo ano na Fórmula 1 e o último na BRM. Mais tarde, ele também foi 3 vezes campeão do mundo correndo para a equipe de Kent Hill. Mesmo as melhores equipes do mundo naqueles anos não tinham muito luxo no transporte dos carros. Os carros de Brabham tinham a marca de um V em forma de bumerangue em cima de uma bandeira quadriculada com as cores esportivas da Austrália, o verde e amarelo. Brabham tentou se retirar em 69, mas sem ter substituto, correu mais uma temporada. Ele começou bem o ano de 1970, vencendo a primeira corrida na África do Sul. E estava vencendo em Mônaco, quando perdeu na última curva a liderança e a vitória para o eventual campeão de 70, Hockenheim. Depois da última corrida no México, Brabham, já com 44 anos, terminou em 5º lugar na tabela. Ele vendeu sua parte da equipe para o sócio Ron Tauranog e voltou para a Austrália. Um ano depois, Ron vendeu a equipe para Bernie Ecclestone, o milionário e chefe maior da Fórmula 1. Anos depois, Jack foi o convidado de honra de uma festa em Phillip Island.
e se reuniu com algumas de suas criações. Os anos 60 e 70, diz Brabham, foram talvez os melhores anos do automobilismo. Foi quando o campeonato mundial realmente começou a crescer. Eu me sinto orgulhoso de ter feito parte desta era, porque foi quando desenvolvemos carros com motores na parte de trás deles. E fomos também os primeiros a vencer com carros de motor traseiro. Fomos os primeiros em Indianápolis com estes carros. Portanto, foi muito importante para mim, não apenas como piloto, mas como dono de equipe pioneiro com estes carros. Jack teve a oportunidade de dirigir no BT-24 de 1966 e 67, anos de títulos. Durante um período de 10 anos, Jack correu as 500 milhas de Indianápolis 4 vezes e agora fala de sua experiência. Eu sempre vou preferir a Fórmula 1, porque fui capaz de ser campeão correndo com um carro australiano. E talvez o título do meu carro tenha sido a grande parte da minha carreira, a parte mais especial. Indianápolis foi algo que tivemos que ir e correr. Eu não gosto muito de lembrar porque no ano de 64 morreram 2 pilotos naquela prova. Foram vários acidentes e eu tenho sorte de ter saído com vida daquela corrida. Tive sorte de conseguir reduzir o suficiente e desviar daquela bola de fogo. Mas tinha partes de carro para todos os lados e não vi quase nada. Foi pura sorte. Eu passei por cima de algum detrito que fez um buraco no tanque de combustível. Tentamos reparar o problema e o carro conseguiu relargar. Mas depois de algumas voltas, me dei conta que o piso do meu carro parecia uma piscina de combustível. E tive sorte de poder parar sem incidentes. Agora, totalmente restaurado, o carro da Fórmula Indy também estava em Phillip Island e Brabham também deu uma volta nele. Bem, em Indianápolis eu corria mais de 212 milhas por hora e na Fórmula 1 a velocidade média era de mais ou menos 160 por hora. Era muito rápido naquela época. Você perdeu algum detalhe do campeonato mais importante da NASCAR? Perdeu aquela ultrapassagem incrível? E aquele impressionante acidente? Não se preocupe. Você pode rever todos os detalhes aqui. NASCAR Sprint Cup Highlight. Quinta, 19 horas, no Speed. A equipe Minardi existiu durante 21 anos, mas durante todos estes anos, a equipe anotou um total de 38 pontos na Fórmula 1, sem nunca ter conseguido vitórias. A Minardi deu a primeira chance na categoria para pilotos conhecidos, como os italianos Michele Alboreto e Alex Zanardi e Arno Trulli, entre outros famosos. O ex-campeão Fernando Alonso também começou na Minardi quando ainda adolescente. A equipe Minardi me deu a primeira oportunidade de pilotar na Fórmula 1, diz Trulli. Eu sei que é um grande passo e sei que tenho que mostrar a todos que sei correr um carro de Fórmula 1. Também sei que tenho que mostrar que posso ser competitivo. Em 2002, a Minardi passava por problemas financeiros e foi comprada pelo milionário australiano Paul Stoddart, que trouxe para a equipe o piloto australiano Mark Webber e Alex Young, da Malásia. Webber terminou na 5ª posição no Grande Prêmio da Austrália, anotando 2 pontos para a Minardi. A equipe serviu como descobridora de talentos e também como uma maneira de entrar na Fórmula 1 para pilotos patrocinados. Na temporada de 2003, Stuttgart contratou a Justin Wilson, mas o piloto de quase 2 metros não se acertou no carro e durou apenas 11 corridas. Alex Young, o primeiro piloto de descendência chinesa na Fórmula 1, foi a Beijing num dia de neve promover a equipe Minardi e também promover a Fórmula 1. 14 passageiros pegaram uma carona de Young ou de seu companheiro de equipe, o holandês Christian Alberts, antes da primeira corrida de Fórmula 1 na China. Estou bastante orgulhoso, diz Alex. É um momento histórico, a chegada da Fórmula 1 na China.
Estou muito orgulhoso por isso. Mesmo tendo crescido na Malásia, meus pais sempre me lembraram das origens chinesas e mantiveram meu orgulho por essas origens. Pontos e o dinheiro que as equipes recebem deles eram difíceis de serem conquistados pela Minardi. Em 2004, o húngaro Zsolt Haumbartner anotou um nos Estados Unidos. Em 2005, Christian Albert e Patrick Freischaker anotaram juntos 7 pontos, também nos Estados Unidos. Sem poder conseguir patrocínio, Freischaker foi substituído por Robert Doornbos, transformando a dupla de pilotos da Minardi em dupla holandesa. Mas no fim de 2005, Paul Stoddart anunciou a decisão de vender a equipe para a Red Bull. E já era dona da antiga Jaguar. A Red Bull mudaria o nome da Minardi para a escuderia Toro Rosso. Durante quase 25 anos, a equipe Minardi serviu como porta de entrada para jovens pilotos. E na última sessão de testes da equipe, 4 pilotos sonhavam em entrar na Fórmula 1. Mas nenhum deles chamou mais atenção do que Catherine Ledge. Na temporada de 2005, Ledge tinha competido na Fórmula Atlantic e vencido a primeira corrida na qual participara. E assim passou a ser a primeira mulher a vencer uma corrida de Fórmula nos Estados Unidos. Antes, ela já tinha participado em várias categorias na Inglaterra, incluindo Fórmula 3, Fórmula Renault e Fórmula Ford, onde foi a primeira mulher a conseguir uma pole. Em 2001, ela bateu um recorde de pista de Kimi Raikkonen. É fantástico ter essa oportunidade, diz Catherine. É uma grande oportunidade para mim, algo que venho trabalhando desde os 9 anos de idade. Por isso estou muito agradecida a Paul Stoddart e à Minardi. Infelizmente, sua sessão não durou muito e ela teve que terminar com uma carona em um carro de menor tecnologia. Mesmo assim, ela não se abalou e terminou a sessão no dia seguinte. Estávamos fazendo algumas voltas de aquecimento, diz Catherine, e o controle de tração começou a controlar o carro. Tive que tirar o pé do acelerador para fazer o controle desligar. É um pouco frustrante, mas eu vou me preparar para amanhã. Uma semana mais tarde, ela testou um A1 GP e depois um carro da Champ Car. O dono da equipe, Paul Stoddart, reservou a última sessão para ele mesmo. Foram as últimas voltas de um Minardi na Fórmula 1. Toro Rosso é um compromisso da Red Bull. É uma equipe italiana com nome italiano, porque o nome não pode ser mudado nos próximos 5 anos. Tenho certeza que a equipe terá um bom futuro, diz Stoddart. As coisas vão mudar. Sempre acontece isso com novos donos. Escuderia Toro Rosso, ou equipe Red Bull em italiano, é uma homenagem da Red Bull às suas origens na Itália. Mais tarde, o nome escuderia desapareceu, ficando apenas equipe Toro Rosso. Touros pintados nos carros distinguem a equipe. O italiano Viantonio Liuzzi e o americano Scott Speed foram os pilotos de 2006, com o suíço Neil Yanni sendo o terceiro piloto no fim do ano. Liuzzi correu também para a Red Bull em 2005, enquanto que Speed venceu uma promoção de busca de pilotos nos Estados Unidos. Yanni representou a Suíça na primeira temporada de A1 GP. Scott Speed é o primeiro americano na Fórmula 1 desde Michael Andretti em 1993. E por hoje é só. Junte-se a nós na próxima vez enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story.